estamos de volta com mais Beleza Total, a beleza em todos os sentidos para a sua vida. Agora são exatamente 10 horas e 41 minutinhos e agora sim nós vamos falar de um assunto muito sério. Baixa até a nossa trilha porque o assunto realmente merece a sua atenção. Presta atenção nesses dados. A cada 2 minutos, minhas amigas, 5 mulheres sofrem algum tipo de violência e 1 em cada 5 mulheres será estuprada ao menos uma vez na vida. São números extremamente alarmantes e quem veio falar um pouco sobre as violências que as mulheres sofrem é o Jorge Costa Filho. Ele que é consultor de segurança, mais conhecido como Coronel Costa. Bom dia, Coronel. Bom dia. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pelo convite. Imagina. Agora, a gente tem um assunto muito sério para conversar. As pesquisas, cada vez mais são mais rigorosas. O que o coronel tem a nos dizer sobre os dados que só crescem em relação à violência contra a mulher? Na prática, não é só os dados que crescem, é a consciência das mulheres e o respeito delas que está sendo colocado para fora através da denúncia. Então, muitas mulheres, até pouco tempo atrás, elas eram totalmente submissas. Com a evolução, com a autonomia, com o conhecimento, com o aumento cultural até da nossa sociedade, ela começou a perceber os direitos que ela tinha e começou a cobrar os seus direitos. Então, hoje, na prática, o que nós estamos vendo é uma transparência maior de uma realidade que era escondida. Então, o coronel nos diz que agora, com a segurança da mulher, a mulher sendo mais independente, conquistando mais espaços na sociedade, isso a torna cada vez mais segura de si para que possa realmente fazer as denúncias, é isso? E você vê que não é uma coisa tão demorada, assim, como poderia dizer, tão antiga. Nós tivemos há pouco tempo a Lei Maria da Penha, que em termos de história é uma coisa recente. E a partir da Lei Maria da Penha que as mulheres tomaram a coragem de realmente ir e denunciar as agressões. Porque muitas acabavam sofrendo caladas e com medo de simplesmente ir numa delegacia, onde de repente se achavam que estariam sendo atendidas apenas pelo sexo oposto e não teriam um respaldo legal. E na prática também não tinham, elas acabavam se omitindo, porque elas iam para a delegacia, faziam a queixa, não tinha nenhuma proteção do Estado e tinham que retornar para casa, conviver no mesmo dia com o agressor. Então isso inibia essa reação delas com a denúncia. A partir do momento que elas tiveram um apoio, uma estrutura falando, venha, faça a denúncia que nós vamos lhe dar um apoio, aumentaram as denúncias. Agora, coronel, por exemplo, quem tem esse problema em casa, você, de repente, que está assistindo o nosso programa nesse momento, sofre de violência doméstica e não tem coragem de denunciar, o que o coronel nos indica a fazer? Por exemplo, a pessoa que está com a gente agora, essa mulher, que é uma mulher guerreira, uma mulher bacana, uma mulher que merece ser bem tratada, não só pelo cônjuge, mas por toda a sociedade. Como o coronel nos diz para que a gente possa, como a gente se porta? Por exemplo, a gente comenta isso com alguém da família, fala para algum amigo, divide essa dor ou imediatamente a gente vai a uma delegacia? Como é o procedimento correto? Bom, tem várias fases. Primeiro, se a pessoa está sofrendo uma agressão de repente verbal, digamos esporádica, tem que analisar se é aquela briga de casal, sem agressão, mas a partir do momento que chegou numa agressão física, eu creio que daí é uma situação que a pessoa tem que analisar o que lhe interessa mais. Se aquele amor vale a pena ou não. O amor bandido, né? O amor bandido, porque tem pessoas até que aceitam. Exato, e que gostam. E gostam, mas na prática, quanto mais cedo ela demonstrar que ela não está sujeita a esses tipos de agressões, e ela formalizar uma queixa, informa a família. É melhor, muitas vezes, você passar uma necessidade bem do que, de repente, se acomodar para uma situação de mazelas, onde você vai ficar sofrendo, muitas vezes colocando o próprio filho ou filha em risco. Então, ela tem que realmente procurar os seus direitos, fazer a denúncia, fazer a queixa
e não deixar, porque quem ama não bate. É verdade. E qual o número que a gente pode estar ligando também para poder fazer essas denúncias, coronel? Bom, se ela estiver sendo agredida na hora, existe a polícia militar que vai estar um pronto atendimento, que seria, digamos, em flagrância. Uhum. Se de repente ela houve agressão e já passou o fato, ela que vá até a delegacia da mulher, faça sua denúncia, faça sua queixa, e inclusive solicite um laudo de lesão, de exame de lesão corporal, até para mostrar se houve ou não alguma marca decorrente da violência. Agora, se essa mulher realmente, coronel, não tem essa coragem de ir, né, buscar o seu direito, quais são os sinais, assim, que os familiares podem começar a ter, observar melhor naquela pessoa? Existem algumas coisas, assim, que são realmente visíveis? Primeira coisa é a mudança de comportamento. Se ela fica mais agressiva? Se ela tem filhos, os filhos vão ficar mais retraídos. E pergunte para uma criança. A criança nunca mente. Não mente. E ela também, ela vai começar a mudar o comportamento. Ela pode muitas vezes querer até bloquear, achando que aquilo é uma doença, que não é que ele é ruim, não é que ele a espanca, é que muitas vezes ele tem um problema e isso pode ser decorrente de uma questão psicológica, pode ser decorrente do alcoolismo. Hoje é muito comum violência decorrente do uso de drogas. E muitas vezes a mulher achando que é uma obrigação dela suportar aquilo porque ele está doente, mas ela também tem que chegar num ponto e falar, de repente, qual que é o melhor remédio? Ser boa ou ser mais forte e reagir e falar, olha, assim não dá. Que muitas vezes ela até acatando e aceitando essa violência, ela acaba não contribuindo para que o seu parceiro melhore. Entendo. Muitas vezes uma separação, uma denúncia, uma queixa, ele ser chamado na delegacia, ser autuado, responder um processo, isso muitas vezes faz com que ele pare e pense. E daí, de repente, ou acerta ou separa, não há outro caminho. Agora, tem muitas mulheres, né, que até hoje em dia, no nosso século XXI, continuam sendo submissas. Será que esse medo de repente, faltar comida em casa para os filhos, não conseguir um emprego, será que isso não faz também com que elas realmente não queiram fazer a queixa por medo disso também? Você falou uma grande verdade. Quanto maior o poder financeiro da mulher, maior é a facilidade que ela tem para tomar uma decisão. Porque aí ela tem a segurança, né? Ela sai, ela consegue sobreviver, ela consegue pagar as suas contas, ela consegue sustentar os seus filhos. Sim. Agora, muitas vezes a mulher ela não tem nenhuma estrutura financeira e nem familiar para lhe dar o apoio. Isso. Até porque conforme, não geral, mas alguns casos específicos, se a mulher falar que vai sair de casa, a própria família dela vai ser contra. Casou, tem que aguentar. Mas não é bem assim. Não é bem assim, né? A gente não pode ter medo realmente de fazer o correto, o certo, né, coronel? O certo é um respeitar o outro. Exatamente, um respeitar o outro e você precisa ser respeitada sempre, minha amiga. Agora, por exemplo, a mulher fez a denúncia. Ela vai ficar preocupada com o que pode acontecer. No caso de ficar na mesma casa, de ter que vir conversar com ele novamente pela questão dos filhos. Como que fica isso psicologicamente e como a gente pode ter a certeza de que aquela pessoa, de que o nosso parceiro não vai vir amanhã ou depois e cometer aquele crime que a gente acompanha na mídia todos os dias, que é o crime passional? Infelizmente, o país nosso, não Curitiba ou Paraná, mas o Brasil, nós ainda temos um grave problema de estrutura na área de segurança. Mas na lei de Maria da Penha, pelo menos em algumas cidades, não é geral, mas, por exemplo, Curitiba, se a mulher vai lá, faz uma denúncia, faz a queixa, o marido ele é chamado, muitas vezes autuado, se ele reincidir, ele vai direto preso. Ele vai direto preso. E também esse primeiro BO que nós fazemos, ele fica registrado, né? Mesmo que a mulher vá lá e diga, não, eu me equivoquei, não foi bem isso, ele continua registrado. É isso que você falou, uma coisa muito interessante, porque é muito comum a mulher, ela sofre agressão, naquele momento que ela está se sentindo fragilizada, que ela, no popular, apanhou, ela ficou com marcas, algumas até com sequelas, ela vai na delegacia, consegue fazer. Faz a queixa, registra o boletim de ocorrência. Sim. Porém, 2 dias depois, o marido chega, fala que está arrependido. Chora. Porque ele sabe que vai complicar para ele. Sim. Aí ele diz que vai mudar.
e ela vai lá e retira a queixa. Só que a queixa, ela continua registrada. Que bom. Isso ela é uma segurança. Continua no arquivo. Ótimo. Agora, é fundamental que ela fale, então tudo bem, você vai ficar bem, só que é o seguinte, a queixa está lá. Eu não vou retirar a queixa. E você vai ter que agora, com o tempo, provar, porque senão o processo anda. Que ótimo. Agora, Coronel Costa, então só vamos passar as unidades onde que a gente possa, então, podemos procurar para fazer as queixas. Em Curitiba é na Delegacia da Mulher. Tá? E qualquer dúvida com relação a endereço ou não, liga para o 190, o próprio 190 da Polícia Militar. Já faz a orientação. Vai orientar, vai informar. Se naquele momento, como eu te falei, ela estiver sofrendo uma agressão em qualquer lugar do estado, não só Curitiba, o pessoal que está nos assistindo em todo o Paraná, aonde ela houver uma agressão, ela ligando para o 190, na hora ela solicita, vai a Polícia Militar no local e já vai orientar ela para a delegacia. Nas cidades onde tem a Delegacia Especializada da Mulher, você pode ir direto na delegacia, ou se não, você pode inclusive no próprio Ministério Público fazer uma reclamação formal. Se de repente você sentir que na delegacia, por não ter uma estrutura especializada para a mulher, você de repente achou que não foi muito bem recebido, o que pode acontecer, é uma coisa que não adianta querer esconder, você pode de repente no Ministério Público ir procurar o promotor ou o juiz da cidade e fazer uma sua queixa lá, olha, fui fazer isso, estou com esse tipo de problema, com certeza alguma orientação, alguma estrutura ela vai ter de apoio. Muito obrigada, Coronel Costa, pelas suas orientações. Com certeza foram muito bem-vindas aqui no Beleza Total. E é isso, mulher. Vamos cuidar mais da gente. Você tem esse problema, realmente você deve ir atrás e deve exigir respeito para a sua vida. Eu vou fazer um intervalinho bem rápido, tomar aquela água, me hidratar a pequena Francesca e daqui a pouquinho eu volto. Fica aí comigo que eu vou conversar mais um pouquinho com o Coronel Costa.